Olá, a nossa história de hoje é sobre a eletroquímica. Nós vamos tratar sobre as pilhas, contar todo o histórico, como começou, e vou começar a partir desse momento te falando sobre Alessandro Volta. Quem foi Alessandro Volta? Foi um grande pensador que no comecinho do século XIX, final do século XVIII, para ser bem exato, 1800. Sabe quantos anos existia a química? 4. Porque a química é de 1796, com o Tratado Elementar da Química de Antoine Lavoisier. Poucas aplicações no momento, mas uma descoberta maravilhosa. Tudo que você conhece hoje como bateria, como pilha, como gerador, surge desse projeto lindo que chama-se pilha, que nada mais é do que um empilhamento. Você vai ver aqui na tua telinha agora surgir algumas imagens, que é a história de Alessandro Volta, você está vendo aí girar. Pilha em si é porque ele colocou metais que eram zinco e cobre, o zinco, um papel molhado com água e sal, cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, e entre eles um papelão molhado que fazia ali a função da ponte salina. Como eles estavam empilhados, veio o nome de pilha. Quando surgiu pela primeira vez uma diferença de potencial, que não havia ainda esse nome de diferença de potencial, porque não sequer existia eletricidade. Então é dado o nome de potencial padrão, e até hoje na química a gente trabalha com um potencial padrão. Essa é a pilha de Alessandro Volta. Você está vendo a tua imagem aqui do teu lado, e essa imagem da pilha que aparece para você aí é a imagem histórica mesmo. Essa imagem histórica foi debatida e mostrada, como vai aparecer uma imagem um pouco mais técnica aqui no centro da tua tela agora, que eu vou puxar para que você possa debater e conversar um pouquinho mais sobre isso comigo agora. Vamos lá, vem comigo. Eu tenho aqui no centro da tela, ó, uma pilha com um polo positivo e negativo, empilhado, porque entre os metais que estavam sendo empilhados, provavelmente dito, você colocava aqui um feltro ou um papelão com água e sal. À esquerda da tela está o Alessandro Volta, uma homenagem ao Alessandro Volta, e no canto inferior direito da tua telinha está aqui a demonstração e a apresentação da pilha pela primeira vez, isso datado de 1800 depois de Cristo. Um show de bola, um espetáculo. E aí, a evolução dessa pilha passou a ser chamada de pilha de Daniel ou Daniel, como você queira. Essa pilha de Daniel é composta de duas semicélulas. Uma semicélula da esquerda, que a gente coloca aqui uma solução de sulfato de zinco, e uma semicélula à direita, que nós vamos colocar uma solução do sulfato de cobre. Algumas coisas têm que ser lembradas do que nós trabalhamos em reações de oxirredução. Primeiro, se eu tenho uma solução, esse sal ele tende a sofrer dissociação. Então aqui dentro, na realidade, você vai ter íons de zinco mais 2 e sulfato menos 2. Estou escrevendo no canto inferior da tua tela, esquerda, agora direito. Já do lado direito da tua solução, você vai ter cobre mais 2 e sulfato menos 2. Isso vai estar na solução. Aqui eu tenho zinco, ó, e aqui eu tenho cobre em solução. Isso não é o metal, é o íon de cobre e o íon de zinco. Aí eu vou colocar duas plaquinhas, placas metálicas. Vou começar pelo lado esquerdo da tua tela, onde está aparecendo agora o zinco. Eu tenho uma placa de zinco que vai sofrer uma reação de oxidação. O zinco vai deixar de ser 0 e passar a ser mais 2. Só que quando você oxida, você perde massa, porque você vai sofrer um processo de corrosão e também perde elétrons. Vamos para as perguntas de vestibular que podem surgir. Os elétrons ficam em solução, Carlos André? A resposta é não. Os elétrons vão para o circuito. Como você pode ver, eles estão se deslocando ao redor do circuito, chegando até a placa de cobre. Porque desse lado de cá você tinha uma placa de cobre. Só que essa placa agora ficou negativa. E aí surge um grande detalhe. Eu tenho em solução íons de cobre que são positivos. No canto direito da tua tela, positivo atrai negativo. Então, o íon de cobre vai ser atraído pelos elétrons. Nessa reação entre um e outro, você vai formar o cobre com massa zero, que é o metal. Vai aparecer os íons de cobre aqui, ó, que serão deslocados até a placa, formando uma massa de cobre. Vou apagar para que você possa enxergar melhor. Vai formar aqui uma massa de cobre. Cobre metálico. Então, no processo da pilha de Daniel, o lado esquerdo, que é o lado que sofre oxidação, sofre corrosão,
enquanto que o lado direito da bateria você vai ter o ganho ou o incremento de massa na placa. Um lado perde, que é o lado esquerdo, e o outro lado ganha, que é o lado direito. Quem sofre oxidação perde, quem sofre redução ganha. E aí eu vou apagar tudo que eu coloquei aqui no quadro agora, para que a gente possa entender detalhes que são mais importantes. Primeiro, eu tenho um sistema aberto, o elétron está indo, mas ele não tem por onde voltar, então preciso fechar o circuito. Como é que eu fecho o circuito? Acrescentando uma ponte salina. O que é uma ponte salina? É uma ponte de sal. Por exemplo, um KCl. Só que o KCl, na presença da água, ele dissocia em K+, e Cl-. Você tem íons dentro dessa ponte, que são os íons de potássio e de cloro. Analisa comigo aqui com um pouquinho de cuidado. Ó, do meu lado esquerdo, eu estou liberando íons de zinco para a solução, então estou ficando cada vez mais positivo e mais concentrado. Do outro lado, o cobre mais 2 está indo para a placa e está desaparecendo. Então você está ficando cada vez menos positivo. Isso quer dizer que está ficando cada vez mais negativo no sistema. Se eu estou positivo do lado esquerdo, eu vou atrair o íon de potássio ou o íon cloreto. Quem é positivo atrai positivo ou negativo? A resposta, atrai o íon que é negativo. O íon de cloro vai fluir em direção ao teu lado esquerdo da tua semicélula, enquanto que o íon de potássio vai fluir para o lado direito aí da semicélula, negativo e positivo. Pelo circuito elétrico você tem um fluxo de elétrons, pela ponte salina você tem um fluxo de íons. É assim que vai funcionar a pilha de Daniell. Aí existem algumas coisas que você não pode esquecer. Quem sofre oxidação é o ânodo. Vogal, vogal. Oxidação acontece no ânodo, enquanto que no cátodo você vai ter o processo de redução. Opa, voltou aqui, voltar rapidinho, só um instante, pessoal. Eu vou aproveitar já que voltou para que a gente possa recapitular no passo a passo. Você vai fazer comigo aqui agora no passo a passo. E eu quero ouvir tua voz. Você vai falar comigo, tá certo? E antes de falar com você, eu quero que você olhe nos meus olhos. Preste atenção. Alguns pontos são importantes em relação ao vestibular. O que é que você pode estar pensando? O que é que você perguntado em relação à pilha de Daniell? Primeiro, todo o processo eletroquímico acontece via oxidação e redução. Na pilha de Daniell, que é uma pilha de zinco e cobre, o zinco oxida, perde elétrons e perde massa, enquanto que o cobre reduz, ganha elétrons e ganha massa. Para você não esquecer, vogal, vogal, ânodo, oxidação, consoante, consoante, cátodo, redução, CROA, beleza? Ânodo, oxidação, cátodo, redução. Quem sofre redução é o agente oxigante. Por que agente oxigante? Porque ele ganha elétrons e ganha massa. Por onde vão os elétrons, Carlos André? Pelo fio. Por onde vão os íons? Pela ponte salina. Por favor, mas por favor mesmo, não tenha vergonha. Só estou eu e você agora, e aí eu gostaria muito que você repetisse comigo a montagem da pilha de Daniell. Rapidinho, nós vamos juntos agora para essa construção. Vamos para a telinha, vem comigo, vamos lá. Vamos lá. Pilha de Daniell, constituída por duas semicélulas. Uma pilha de Daniell, ou qualquer pilha, pode ser chamada também de célula galvânica ou voltaica. Do lado esquerdo, solução do sulfato de zinco. Do lado direito, solução do sulfato de cobre. Se a solução, há íons dissociados. Vamos colocar duas placas. Uma placa de zinco e uma placa de cobre, da esquerda para a direita. Do lado esquerdo, apareceu o zinco, que sofreu oxidação. Sofreu oxidação. Quem sofre oxidação perde massa, sofre corrosão, como apareceu ali agora, e também perde elétrons. Os elétrons ficam em solução, Carlos André? Não. Os elétrons vão para o fio, pelo circuito. E aí, como o elétron é negativo, ele vai chegar até a placa de cobre, tornando a placa de cobre negativa. Se a placa de cobre está negativa, ela vai atrair os íons de cobre. Esses íons de cobre vão ganhar os elétrons, porque quem sofre redução ganha elétrons, se transformando em cobre metálico. Mas o circuito está aberto. Para fechar o circuito, eu acrescento a ponte salina, por onde vão existir o fluxo de íons. Para um lado vai o íon negativo, para o outro lado vai o íon que é positivo. Na pilha de Daniell, o zinco é o ânodo que sofre oxidação, enquanto que o cobre é o cátodo e sofre redução.
E aí eu vou partir para o próximo slide, onde nós vamos fazer um resumo bem rapidinho do que é pilha para eletroquímica. Como é que eu resolvo a questão da pilha? Oxidação acontece no ânodo, vogal, tá vendo que tá vermelho aí no teu canto esquerdo. A redução acontece no cátodo, consoante. Quem sofre redução é o agente oxigante. Por que agente oxigante, Carlos André? Porque ele ganha o quê? Ganha elétrons e ganha massa. Por onde é o fluxo de elétrons? O fluxo de elétrons vai pelo fio. Se ele está ganhando, é porque o ânodo está perdendo. Então, o fluxo de elétrons sempre é do ânodo para o cátodo, ok? Meus queridos e preciosos amigos, eu queria muito que você guardasse esses conceitos no seu coração. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a resolver questões sobre pilhas, tratar daquilo que foi comentado na aula de oxirredução e nessa aula especial para você de pilhas. Um abraço bem forte, te encontro no semchamada.com.br.